Olá, seja bem-vindo ao mais polêmico dos arcanos do tarô. Nesse bloco, a gente vai estudar um pouquinho sobre o arcano do diabo que os crentes pira. Por que esse arcano tem no tarô? De onde que ele veio? Para que ele serve? O que ele significa? Bom, o diabo ele não é tão feio quanto se pinta. Quando ele sai numa tirada, ele está perguntando para o consulente o que ele quer de verdade. A ideia do diabo é testar. Então ele está testando para ver se aquilo que você está perguntando, aquilo que você está falando é de verdade ou você está fingindo alguma coisa com um pensamento debaixo dos panos. Então o diabo vai revelar o que está debaixo do tapete. Para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona essa energia, vamos dar uma olhada aqui no tarô da Cabala Hermética. O caminho do diabo, ele liga Hod a Tiferet. Portanto, ele também é um caminho para a iluminação. A única diferença é que o diabo testa. Se você parar para pensar, o diabo é um cara legal trabalhando com Jesus. O diabo, ele te testa. Ele fala assim, vai roubar esse negócio? Vai comer esse pudim? Vai querer esse sorvete? E aí você tem que ser forte e falar não, continuarei no caminho dos justos. E aí o diabo fala, beleza. Se você for fraco, você vai sucumbir ao teste. Então muito da palavra-chave do que a gente tem nesse arcano do diabo é a de tentação. Ao mesmo tempo ele alerta para o ego. Então a gente vai ver que o diabo ele tem a mesma geometria magística do mago, né? Você vai ver, comparando aí na árvore da vida, que ele tem o mesmo grau de inclinação. Só que ele está abaixo de Tiferet, então ele ainda está maculado pelo ego. Ele vai trazer aquela ideia de que com um pouquinho de poder tem mais ou menos uma responsabilidade. E vai servir aí para dar essa acordada no mago. A palavra em hebraico para diabo é Ain, ou o olho. E quando você olhar aí o desenho do Ain, você vai ver que a própria figura do Ain tem dois olhinhos em cima, né? Um é o olho do bem e o outro é o olho do mal. Quando a gente está olhando a vida pelo olho do mal, tudo é ruim. Tudo atrapalha, tudo é esquisito, todo mundo enche o saco, tudo é porcaria, tudo... E na verdade é o olho que é ruim, você é que é ruim. O outro olho é o olho do bem. Se você acorda de bem com a vida e dá bom dia pro porteiro e faz tudo direito, então a vida funciona tudo bem. Não é o que está fora, é o que está dentro. Daí aquela parábola que diz que se o olho o atrapalha e o cai em pecado, arranque esse olho. Quando você arranca esse olho, a própria configuração da letra hebraica, o olho vai cair, ele vai queimar e nós vamos ver o que acontece com esse olho no próximo arcano. E o que sobra vira a letra Vav, que nós já estudamos que é o hierofante ou o pregador. Entendendo desse jeito, a gente vai ver que, pela relação, o que nós vamos ter aí? O deserto de um lado, né, ligando o Hod a Gevurah, a justiça e o diabo. É a própria parábola de Jesus no deserto sendo tentado. A nossa verdadeira vontade, atravessando um deserto, sendo tentado pelo diabo o tempo todo. É como a gente se dispõe a fazer algum trabalho, e esse trabalho é atravessar o deserto. A gente já viu o enforcado como é que funciona, ele está caminhando. Sem o sacrifício, com a espada e com a balança, o nosso herói vai sucumbir ao diabo. Nós entendemos o diabo como o caminho da mão esquerda, que é um caminho de teste, que muito confundem com esse satanismo retardado de internet. Só que, em essência, o diabo não tem nada a ver, o caminho da mão esquerda não tem nada a ver com essa porra de quimbanda luciferiana do caralho, esquece esse lixo. O caminho da mão esquerda tem a ver com se testar. Ele é o caminho que liga Hod a Tiferet, ele nos testa pela razão, pela lógica. O caminho da mão esquerda pode ser representado, por exemplo, numa escola de artes marciais. Quando você vai pegar a sua faixa preta, você vai fazer um exame de faixa. E não importa se quem te treinou foi o Bruce Lee, o Chuck Norris, whatever.
você vai ter que quebrar os tijolos com a mão. Você vai e faz ou não faz, não depende de outros. O caminho da mão direita, ele é um caminho de fraternidade. Então você vai avançando, mesmo devagar, em grupo e na caridade. Ele está mais relacionado com ordens que têm benemerência, caridade, sacrificam pelos outros. E o caminho da mão direita, como é o caminho da restrição, você se sacrifica por si mesmo, para se tornar uma pessoa melhor. Daí que aí tem a ver com olho. O olho de você olhar os seus defeitos, olhar o diabo, olhar os seus demônios e com a espada e com a balança derrotá-los para você chegar em Tiferet. Conseguiu entender então a diferença dos dois caminhos? E o caminho do meio você observa tudo, você derrota o monstro, casa com a princesa e pega o seu reino. Dentro das runas é a runa de Perf, ou a própria runa que é o saquinho que guarda todas as runas. Dentro da mão esquerda, Perf, representando esse saquinho de runas, ele também corresponde a toda a árvore da vida. Da mesma maneira que no caminho da mão direita, o símbolo de Vênus corresponde ao Anki, que contém dentro dele toda a árvore da vida. Quando a gente compara a runa de Perf com o símbolo de Vênus, nós temos um entendimento completo da árvore da vida. Aí eu vou depois entrar em mais detalhes, eu vou gravar em seguida o curso de runas. Provavelmente quando você estiver assistindo isso, talvez já esteja disponível, onde a gente entra em detalhes sobre cada uma dessas runas e como é que isso funciona aí dentro da magia. O diabo está relacionado ao signo de Capricórnio, que a gente pode ver que é um signo extremamente militar, é um signo de teste, é um signo de disciplina, de logística e de treinar até ficar direito, que é toda a lógica do caminho da mão esquerda. E a cor desse caminho é o roxo. O diabo, dentro do Rider-Waite, ele lida com o mago ainda em ascensão, mas sem ter a fagulha divina dentro dele. Nós vamos observar que o diabo está com uma mão para cima e outra para baixo. Mas a varinha, ao invés de estar apontada para cima, para falar, seja feita a vossa vontade, né, da verdadeira vontade, da essência divina, ele diz, seja feita a minha vontade, ou o ego arbitrário. Ele tem duas criaturas, que são dois diabinhos, que eles estão acorrentados aí numa rocha quadrada. Se você prestar atenção, você vai ver que a corrente é frouxa. Então eles podem tirar essa corrente do pescoço e sair a hora que eles quiserem. Mas eles não querem. Quem são esses dois diabinhos? Eles são os pais do diabo. Essa carta, ela muitas vezes vai representar aquela mentira que acaba virando uma outra mentira, e uma outra, e uma terceira, e uma quarta, e aí você precisa se enrolar, precisa aí chiconelar as histórias, e não bate as coisas. E aí você conta outra mentira, e mais uma, e se enrola mais, e quando você vai ver, a sua mentira virou um monstro gigante. Então, esses dois, eles chamaram o diabo. E o diabo vai ficando cada vez maior. Ele é alimentado pelo ego, pela falta de verdade. Daí que eu falei que essa carta representa quando alguma coisa não está muito certa na história. Alguma coisa está mal contada, tem alguma agenda escondida por trás daquela energia, alguma coisa aí não está cheirando bem. No Rider-Waite ele considera ainda o diabo como uma carta negativa, né? A gente vai observar que ele está com o pentagrama de cabeça para baixo entre os chifres. E isso significa que a cabeça do pentagrama, ao invés de estar voltada para cima, né, para o espiritual, ela está voltada para baixo, para a matéria e para os interesses do ego. Ele carrega aí os 4 elementos dentro dele. Lembra que eu falei que o cavaleiro ele tem que derrotar o diabo, né? O dragão. Então o nosso diabo ele vai ter a pata de águia, as asas, o chifre do bode. Muitas vezes você vai ver ele com seios. Ele vai estar representando aí os 4 elementos, agindo para prender as pessoas dentro dessa mentira. A gente vai ver muitos desses símbolos no arcano de Marsella, e o de Marsella tem uma outra característica bonita. Você vai ver que no peito desse demônio, ele tem alguns olhinhos, que fazem referência justamente a esse Ain, que é a observação.
Originalmente, esses olhos, eles observam os defeitos para tirar todos os defeitos. É o olhar do capricorniano. Mais para frente, esses olhos são colocados em um pavão. Quando a Igreja Católica toma o poder e transforma lá o diabo e Deus e bem e mal e etc e tal, o pavão vira símbolo do quê? Vaidade, ego. E aí, associando esse diabo multicolorido, você repara que as asas do diabo de Marselha parecem a cauda de um pavão. E ele está cheio de olhos. Do mesmo jeito que a gente fica atentando para aquela frase, né? Orai e vigiai. Orai é o caminho da mão direita, vigiai o caminho da mão esquerda. Aqui nós temos a carta do Visconde Sforza. Essa carta é uma reprodução do artista baseada no que teria sido o diabo. A Inquisição queimou a carta original, então nós não temos em museu a figura dessa carta. Esse tarô que eu utilizo de exemplo, né, ele é da US Games, e as cartas que foram perdidas, elas foram refeitas com o que teria sido da época a ideia do diabo. Os tarôs antigos italianos, eles também não apresentam nenhuma diferença dessa simbologia. Nós temos ali o diabo, um outro olho, e os acorrentados presos à sua vontade, né, dançando aí a música da tentação e do ego. Nos tarôs esotéricos, a gente vai reparar que tanto o Oswald Wirth quanto o Papy, eles já tinham uma visão diferente do diabo como testador. Então o diabo aí ele faz uma referência para a esfinge. Que era quem? Que era quem testava quem era digno de entrar no templo. Lembra da história? Decifra-me ou te devoro? Então o diabo ele serve justamente para afugentar quem tem a mente fraca. Ele já está lá retratado como o próprio Baphomet. Nós vamos perceber isso, que a estrela que está na testa desses diabos, tanto do Wirth, como nós vamos ver daqui a pouquinho do Papy, ela está voltada para cima. O diabo do Oswald Wirth tem no seu braço solve e coagula. Significa que ele dissolve a matéria astral e coagula essa matéria no mundo fixo. E os nossos dois amiguinhos aprisionados ali nas paixões. O herói ele vai precisar derrotar essa esfinge e mostrar que ele é digno, é forte, para entrar no templo dos justos. O diabo do Papy, por outro lado, representa a própria figura clássica do Baphomet, que vocês já devem ter visto em vários desenhos, em livros esotéricos. Então tem os chifres, ele tem um caduceu aqui, representando o falo, e ele tem uma mão para cima e outra para baixo. E a estrela, a gente pode reparar, está com a ponta para cima. Então Papy também enxergava o diabo como um guardião dos segredos. Não como no sentido da sacerdotisa, mas no sentido que ele ia ser o testador dos dignos. No tarô da Golden Dawn nós enxergamos o diabo também com essa ideia da pentagrama de cabeça para baixo como a cabeça dele, né? Cabeça de bode. Daí aquela associação de bode também com o diabo, com o Capricórnio. É feito toda uma amálgama aí nesse símbolo. Ele está com a tocha voltada para baixo, que é a varinha, falando seja feita a minha vontade, e ele vai testar esses dois que estão aprisionados aí. Finalmente a gente tem a carta mais polêmica dos arcanos maiores. O famoso diabo do tarô de Crowley. Por conta dessa carta que o tarô de Crowley ficou conhecido como Proibidão, o curso proibido. Por que os Rosa Cruz da igreja e tal não gostavam que seus iniciados tivessem acesso a essa carta? Bom, observe atentamente esse desenho. Se o mago, como a gente viu para o Crowley, era um sinal de fertilidade, ou seja, o prazer do sexo gestando uma criança astral que criaria um resultado, né? Nós comparamos o mago como uma relação sexual ou uma ideia gestada ou uma grande força divina que vai criar alguma coisa. O diabo ele produz prazer, mas não vai gerar uma criança e não vai criar nada. Se nós entendermos que o Crowley era um homossexual, vocês conseguem perceber o que ele colocou aí escondido nessa imagem? Vamos analisar cada uma dos elementos dessa imagem.
Então nós temos aí no meio o próprio bode, representando aí Capricórnio. Nós temos o caduceu, mas o caduceu está fincado nos ovos que estão embaixo e todo aquele potencial das essências ou os grandes espermatozoides, eles estão travados. Eles não vão gestar nada. Eles vão estar travados. O diabo, na concepção do Crowley, ele não vai conseguir criar nada. Até o mago vai ter prazer, né? Seja feita a minha vontade. Mas não vai gerar filhos. Em cima, aquele anelzinho representa o anel de Saturno e também representa uma outra coisa. Esse anel de Saturno faz a referência direta ao regente de Capricórnio, dessas dificuldades que estão associadas com esse signo. Então, finalizando, tira as crianças da sala, tá ok? Sozinho. Exatamente isso que o Crowley quis dizer. Tanto o mago representa o sexo vaginal que procria, o diabo vai representar o sexo anal, que para ele, como homossexual, gerava o prazer, porém sem a ideia da concepção. Do mesmo jeito que o mago, como representante da vontade divina, ele gestaria uma criança astral ou um atributo astral, e o diabo, como resultado apenas do ego, ele só traria satisfação pessoal sem gestar nada diante da essência ou diante da verdadeira vontade. Então, por essa imagem, muita gente já via, né? A quantidade de tempo, normalmente, para você perceber essa imagem depende da sua malícia. E uma vez visto, não tem como ser desvisto. Então, esse aí é um dos motivos pela qual esse curso de tarô do Crowley ficou conhecido como proibido. No tarô mitológico, ele é retratado como o próprio Pan. Pan toca sua flauta, causando o pandemônio e o pânico, e seus criaturas que escutam dançam sobre eles. Você vai reparar uma coisa muito interessante dessa carta, que o Pan ele faz um 4 com as pernas, exatamente como o imperador. A referência é que você pode ser o imperador da sua própria vontade, ou você pode entregar a sua verdadeira vontade para o ego e aí cair na tentação. No tarô alquímico nós vemos o Mercúrio hermafrodita pisando sobre o dragão do diabo. Embaixo o olho fazendo essa referência da vigília, e o Mercúrio pisando sobre esse dragão, ele mantém o ego arbitrário sob seu domínio. Aí a chave para você conseguir ultrapassar esse arcano. Então a gente já viu o que acontece quando você é tentado. Mas o que vai ocorrer se você cair nessa tentação? No próximo bloco, o arcano da Torre.